Nessas imagens, uma dimensão do incêndio que começou por volta de 11 horas da noite. Na manhã de hoje, funcionários que chegavam para trabalhar pareciam não acreditar no que viam. Um sentimento compartilhado de angústia. O teto da distribuidora foi abaixo, a estrutura de ferro retorcida pelas altas temperaturas. E o que restou das paredes pode desabar a qualquer momento. A empresa fica na Avenida Antonieta Bulamarque, região da Pissarreira, zona leste de Teresina. Dentro havia alimentos, cigarros, isqueiros, material de higiene pessoal e bebidas. O estoque estava avaliado pela direção em mais de 4 milhões de reais. Muita mercadoria inflamável que ajudou a propagar o fogo rapidamente. Tudo consumido pelas chamas. Ainda há muita coisa queimando, inclusive explosões, como a gente acabou de ouvir. São vidros de spray, desodorantes e bebidas alcoólicas, uísque, vodka. Esse material ele fica constantemente explodindo e até isso põe em risco a nosso pessoal. Por conta dessas situações a gente está fazendo o combate à distância e isolamos o fogo. Quando nós chegamos aqui, ele já tinha praticamente caído o galpão. O nosso trabalho ele vai continuar até que seja extinto o fogo. Então há sempre uma possibilidade, ele não foi extinto, na verdade. A gente está acompanhando porque existe o risco de propagação para edificações vizinhas. Mais de 10 horas depois do início do incêndio, as chamas ainda permanecem. O fogo foi controlado, mas a equipe do Corpo de Bombeiros permanece de prontidão, fazendo o rescaldo. E os prejuízos poderiam ser ainda maiores, já que ontem à noite havia mais de 10 veículos no pátio da empresa. 40 motocicletas, além de mais de 10 carros. Foi preciso quebrar os para-brisas, já que todas as chaves dos veículos estavam dentro do prédio. O Corpo de Bombeiros também conseguiu evitar que as chamas atingissem uma madeireira ao lado. O muro que divide as duas empresas foi destruído pelo fogo. A direção não quis gravar entrevista, mas informou que havia apenas um vigilante na noite de ontem, que ouviu uma explosão e acionou o Corpo de Bombeiros. Mas a causa do incêndio só será conhecida depois do laudo da perícia. Vamos com mais informações sobre esse incêndio. A Gorete Santos está na sede da distribuidora incendiada, no local onde havia produtos inflamáveis. Ainda há algum risco aí, Gorete? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Acreditamos que não. O Corpo de Bombeiros já deixou a sede aqui da distribuidora. A empresa está fechada nesse momento, mas a gente ainda sente o cheiro forte de fumaça aqui no local, Amadeu. E dá para perceber também alguma fumaça ainda saindo de dentro do prédio. Vocês observam aí a fachada da distribuidora como ficou. Nós estamos aqui com o presidente do CREA, Paulo Roberto, que pode nos ajudar também a entender um pouco dessa questão infraestrutural, da parte mais da estrutura mesmo, melhor dizendo, do prédio, que a gente observa, a estrutura foi toda abalada. O que fazer agora? Nesses casos, o mais recomendável seria o quê? De fato, destruir toda a estrutura? Demolir? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Piauí. Com certeza, principalmente a estrutura metálica dessa cobertura foi toda embora. E a parte de estrutura de concreto armado deverá ser analisado se ela tem resistência. Então, o melhor seria demolir? Não, o melhor é verificar. A parte de cobertura, sim, pela alta temperatura que pegou, então não tem condições de recuperar. Mas alguma coisa, sim, pode ser verificado se não teve problema, principalmente no concreto armado. Pode haver algum risco ainda para as construções que ficam aqui paralelas, que ficam ao lado, na verdade, desse prédio que incendiou? Pelo que nós vimos aqui, assim, queimou tudo, já foi embora tudo, então não tem mais o que queimar, o que ter o combustível para isso. Então não vejo preocupação. Vocês observam nesse momento imagens aí internas do prédio, ainda muita fumaça dentro, a gente observa também alguns aparelhos elétricos. As causas ainda não foram atestadas pelo Corpo de Bombeiros, que aguarda, na verdade, o laudo dessa perícia, mas normalmente esses prédios antigos aqui da cidade de Teresina, quase sempre a causa de incêndios
tem como origem curtos circuitos. Isso se dá porque geralmente todas essas construções elas passam ou deveriam passar por todo um projeto executivo, pelas mãos de engenheiros e também pelo Corpo de Bombeiros. Por que isso ainda acontece? Pois é. Para você ter o alvará de construção, você precisa passar pelo Corpo de Bombeiro. Então, pelo Corpo de Bombeiro, anualmente é analisado isso. O que é que acontece? Algumas pessoas não fazem essa verificação anual, não recebem o alvará e continua funcionando. Então é necessário que se tome uma providência com isso, que alerte a população para que o Corpo de Bombeiro é necessário anualmente verificar. Você aumenta a carga elétrica da loja, da sua habitação, do que for, então é necessário que tenha alguém que tenha a capacidade de analisar o que foi que houve, se essa carga está suficiente, se a fiação não está esquentando, isso tudo causa acidentes, tudo isso causa incêndio. Então é necessário que a população fique alerta com isso. Amadeu tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu. Na verdade, Gorete, era para você a questão. A vizinhança aí que você falou, ela é empresarial ou é domiciliar? Não, é empresarial, Amadeu. A gente observou ao lado, inclusive, tem uma empresa de bastante risco, de material inflamável também, já que é uma madeireira. Do outro lado da empresa, não dá para verificar muito, acredito que seja já a esquina, né, o fim do quarteirão, então não teria muito risco. Nos fundos, acredito que seja empresa também, porque toda essa área aqui ela é formada mais, ela é mais um setor comercial, a gente não observa muitas residências nesse quarteirão, Amadeu. Eu questiono também a respeito, o papel do CREA, ele se encerra no momento que entregue o imóvel ou há um acompanhamento posterior? Bem, o que acontece é justamente isso. Com essa periodicidade que o Corpo de Bombeiro obriga, tem que ter um profissional habilitado. Então, às vezes, algumas empresas burlam isso e fica, de fato, impossível de fiscalizar todas as empresas. Quero agradecer, então, ao presidente do CREA, Paulo Roberto, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Amadeu, é com você. Obrigado, Gorete, ao presidente do CREA.